Antes, porém, vamos também escutar nas ruas o que as pessoas têm a dizer em relação a este ponto do programa, mas frente àquilo que tem acompanhado, porque o esclarecimento do senhor está sendo muito bom, mas o senhor sabe que nem sempre é isso que veicula televisão, rádio, internet e o que fica então na cabeça da população. Por isso o programa de hoje. Vamos acompanhar o que as pessoas têm a dizer quando uma terra é invadida, nesse ponto do programa, por exemplo, quem está certo ou quem está errado aí nessa invasão, os invasores ou a justiça? Vamos acompanhar. Eu acho complicado dizer, viu? Porque hoje em dia você não sabe o que é seu, o que é dos outros, né? Eu posso falar que eu tenho uma terra, comprovar, mas eu não sei te dizer se ela é minha ou se é dos outros. Então, assim, igual eu estou te falando, é complicado dizer. No meu modo de pensar, a justiça é que tem que decidir. A justiça. A justiça? Que a justiça tem direito de fazer, porque quando se trata de justiça, que eles vão fazer a coisa certa, eles que têm direito de responder se está certo ou está errado. Você quem invadiu, né, mano? A justiça, tá certo? Mas quando você tem um lote aí, você tem uma fazenda, o pessoal vai invadir tua casa lá, um sítio, você pensa sentar de domingo, chega lá tem gente invadida, aí você tem que chamar a polícia e tudo, entendeu? Tá certo. Você está vendo? O povo tem a noção correta que não é diferente do judiciário. Mas, Frei Mose, por favor, uma palavra em relação à propriedade Antes privada. da propriedade particular, o direito à propriedade, eu gostaria de chamar a atenção aos telespectadores. Esse programa é honesto. Claro. Porque eu fiquei um pouquinho assim com o nosso doutor Afonso Henrique, etc. Mas vejo que é uma experiência de vida e depois me acendeu uma luz. Isso, em termos teológicos, sabe como é que se chama? Princípio da subsidiariedade. O que o coroinha pode resolver, ele não vai perguntar ao padre. O que o padre pode resolver, não vai perguntar ao bispo. E o que o bispo pode resolver, não vai perguntar ao Papa. Não é? Então, a mediação é fundamental. Não é? O que eu teria umas certas ressalvas seria em relação à maneira como se força, às vezes, a barra. Exatamente. Mas o senhor colocou muito bem, acompanhado da polícia, etc., com toda a segurança, não é? Então, sem a violência que muitas vezes se percebe. Agora, no tocante aí à questão desse decreto, talvez seja uma questão de expressão, a maneira como foi colocado. Faltou fazer exatamente um retrospecto como o senhor fez, etc., e para conduzir aonde conduziu. No tocante ao direito de propriedade, todo bom católico sabe da doutrina social da igreja, que eu prefiro chamar ensinamentos sociais da igreja, porque evolui, certos aspectos evoluem com o tempo, claro. Não aspectos estritamente doutrinários. Como o senhor diz, a terra é de Deus, a terra não é minha. Né? Então isso não evolui. Mas como é que eu vou poder utilizar essa terra? Isso evolui. Então, todos sabem que em 1891, o Papa de então, Leão XIII, escreveu uma encíclica, um documento solene, chamado Das Coisas Novas, Rerum Novarum, em que ele defendia com unhas e dentes a propriedade particular. Muito bem. Mas é dentro do contexto da revolução marxista, que acabou com todo tipo de propriedade, inclusive os filhos não podiam mais ser educados pelos pais, é o Estado que ia educar, quer dizer, em outras palavras. Mas, ao mesmo tempo, Leão XIII já deixou entrever, isso não é um direito absoluto, porque a terra é dom de Deus. Isso está lá no Antigo Testamento, terra dom de Deus. Sim. Muito bem. Agora, continuando o raciocínio, né, se houve deslocamento, houve. Papa João Paulo II bate sobre o aspecto social da propriedade. Até que ponto isso está beneficiando a propriedade, o social ou não. Então, eu diria, a igreja evoluiu no sentido de uma maior abertura e compreensão das dificuldades reais. E eu acho que nós estamos num momento a dizer, é intocável a propriedade. Depende, o senhor colocou bem, intocável, depende. É realmente, vamos supor aí, você tem um sítio, como o senhor falou, um sítiozinho para fim de semana, não, isso aqui também é meu. Não é bem assim. E depois eu acho que o importante e urgente é realmente uma verdadeira reforma agrária. Sobre isso nós vamos falar no nosso próximo bloco. Antes ainda do nosso intervalo, uma palavrinha rápida, por favor, doutor, em relação justamente
partir da questão da propriedade privada, e aí entra a reforma agrária, nós queremos entender como é que se deve fazer uma reforma agrária profunda no nosso Brasil, em que termos e assim por diante. Mas essa questão que eu falei, que é muito veiculada, dos movimentos, e nós temos aí o próprio MST, que busca uma coisa aparentemente legítima, mas a gente vê na prática, às vezes, invasões a propriedades, a estabelecimentos públicos, e não há nenhuma punição. Então, a gente fica um pouco receoso quando olha esses movimentos mais radicais. Tem que se estabelecer limites. Qual é o seu parecer em relação a isso, por favor? Em primeiro lugar, eu acho que com relação à questão da propriedade, fala-se muito no direito de propriedade, porque ele está na Constituição, no artigo 5º. Mas no caput do artigo 5º está dito que essas pessoas a quem ela se dirige, né, a Constituição se dirige, a Constituição determina que todos têm direito à propriedade. Então, a questão, e aí é que você tem um ponto de partida, se você tem o direito de propriedade, que não é mais absoluto, como bem colocou o Frei. Agora, também tem o direito à propriedade, porque a concentração de imóveis e a concentração de terras que são subutilizadas nas mãos de umas pessoas, enquanto outras que podem produzir alimentos, podem produzir dignidade, sem dúvida, ficam despossuídas dessa possibilidade de ser atingidas também pela Constituição Federal nesse aspecto. Então, direito de propriedade e direito à propriedade. Isso é o que a Constituição determina. Muito bem, diante dessa sistemática omissão estatal, não só no sentido de não realizar a reforma agrária, mas também por não cuidar do que é seu, dessas chamadas terras devolutas, dos seus bens públicos, diante dessa sistemática ausência estatal, o que ocorre em outras comunidades, que não são as comunidades rurais também, onde o serviço público não chega, nós temos situações de acirramento de conflito. Trabalhei num caso que foi emblemático quando a ocupação da fazenda de Fernando Henrique Cardoso, onde que a gente citava o próprio Fernando Henrique Cardoso, que ele dizia que não era possível a construção de uma sociedade sem luta, sem tensão. Porque ele evidentemente sabe que o rompimento dessa estrutura fundiária, ela vai partir necessariamente do conflito. O conflito não é o problema. O conflito pode ser a solução de um problema se essa solução for bem encaminhada. E acho que é essa a proposta desse programa e o que eu estou vendo aqui com muito bons olhos. Como é que a gente encaminha a solução do conflito, porque ele será inevitável. Olha, sobre conflito e terra ainda vamos continuar conversando. Vamos para nosso intervalo e já voltaremos para o nosso terceiro e último bloco. Não saia daí.